Respondendo a Nayara. Sempre que eu faço uma costura em cima do elástico, ele perde a tensão. Tem alguma dica? Tenho sim. Lá no meu início, eu pensei que isso tinha relação com alguma marca de elástico. Tinha umas marcas boas, outras marcas ruins. Mas com o passar do tempo, eu percebi que, independente da marca, sempre que o elástico entrava em contato com o tecido e eu passava uma costura em cima, ele perderia essa tensão. O que você vai observar para te ajudar nisso? Você vai observar o tipo de tecido que você vai colocar o elástico, né? Aqui, por exemplo, eu utilizei 100% algodão, tanto no forro quanto no principal. E coloquei aqui o meu elástico, né? Tecido leve e tem também um tecido pesado. Isso aqui é só o exemplo, porque você vai observar qual tipo de tecido você vai colocar o seu elástico. O brim, é um brim, essa jaqueta aqui, coloquei elástico também na ponta, né? O que acontece? O brim, ele é um tecido mais pesado. O tricoline 100% algodão é um tecido leve. Quando eu estico e passo a costura em cima, o elástico ele vai ter mais facilidade de voltar para o lugar com um tecido leve, correto? O tecido leve está em cima dele, ele volta com mais facilidade. Perde um pouco de tensão, mas não tanto quanto ele perde em um tecido mais pesado. O tecido é pesado, você estica, passa uma costura, então tem um tecido super pesado em cima dele, então ele perde bem mais tensão do que um tecido leve. E agora o que você vai fazer? Se eu quero que o meu elástico, quando ele colocado na peça, tenha uma largura de 50 centímetros, digamos assim, né? Eu quero que o meu elástico fique numa largura de 50 centímetros. O meu tecido, ou seja, ele é maior do que 50 centímetros, porque eu vou colocar o elástico e ele vai lá ficar na circunferência que eu preciso, que é de 50 centímetros. Você não vai cortar um elástico de 50 centímetros. Por quê? Porque quando você colocar ele aqui, pelo peso do tecido do brim, ou se for um tecido um pouco mais leve, de qualquer forma, ele vai ficar, o peso do tecido em cima dele, ele não vai ficar em 50 centímetros, ele vai ficar maior, porque ele vai dar como se fosse uma folosada, né? Então, ele vai ficar maior que 50 centímetros. E aí, você vai ter que desmanchar, puxar de novo. Então, o que você faz para isso não acontecer? Você corta o seu elástico, se você precisa de uma circunferência de 50 centímetros, você vai cortar o seu elástico menor do que isso, mais ou menos 5 centímetros menor, ou até 8 centímetros menor, se for um tecido pesado. Se for um tecido mais leve, 5 centímetros menor do que a circunferência que você precisa que o elástico fique, tá excelente, porque aí quando você puxar e ele voltar pro lugar, ele vai estar no tamanho certinho que você precisa, e aí não vai ter erro.